Fala, galera. Vamos aí a gente ver as resoluções e correção aí das questões de função logarítmica, né? Ver se vocês têm alguma dúvida e ver o que a gente consegue absorver e fixar aí dessa matéria. Vamos nós. Vou botar aqui a apresentação, puxar a carinha para o canto. Vamos nós. Questão 1. O FPR, deve ser a Universidade Federal do Paraná, deve ser. Suponha que a quantidade Q de um determinado medicamento no organismo, T horas após a administração, possa ser calculada pela fórmula. Ó, Q é igual a 15 vezes 1 sobre 10 elevado a 2T. Então, a gente tem uma potência. Porém, a gente já viu que potência a gente pode demonstrar isso também em forma de logaritmo, né? Mas vamos ver o que é a questão dos pede. Sendo que a medida em miligramas, a expressão de que fornece o tempo t em função da quantidade de Q é. Então, aí, aqui, ó, ele me deu a função Q, ele me deu o Q em função de T. Porém, ó, ele está pedindo ele está me perguntando qual é a função que me forneça o T em função de quê. Então, ele quer o oposto do que está aqui. A gente já viu um pouco sobre isso, mas a gente consegue trabalhar com logaritmo e também com a parte de função inversa, né? A gente inverter as incógnitas uma em função da outra, né? A gente tem, ó, isso aqui, né? Q igual a 15 vezes 1 sobre 10 elevado a 2t. Para a gente começar a fazer isso, a gente vai fazer a gente vai reescrever alguma parte e vai começar a operar alguma parte. Primeiro, o 15 está aqui, está multiplicando, né? Então, ele vai passar para cá dividindo, porque quem eu quero deixar isolado é o t, não é o q. Então, eu tenho que jogar todo mundo para o outro lado, né? De forma que eu consiga isolar o t para mim achar o t em função de q. Então, ó, o 15 que estava aqui multiplicando vai passar dividindo. 1 sobre 10 elevado a 2t, eu posso escrever isso de forma que 1 elevado a 2 sobre t sobre, né, 1 elevado a 2t sobre, né, 10 elevado a 2t, que vai ficar assim, ó. Que aí eu abri isso aqui, porque quando está em parênteses, quer dizer que o número de cima está elevado a esse termo, e o número de baixo está elevado a esse termo. Assim como quando sempre quando está assim, a gente tem que os dois números que estão ali dentro estão elevados ao valor que está elevando o parênteses, né? Então, eu vou ficar com Q sobre 15 é igual a 1 sobre 10 elevado a 2t. Isso aqui, ó, é uma regra de 3. Eu consigo multiplicar cruzado. Então, multiplicando cruzado, eu vou ficar com Q vezes 10 elevado a t igual a 15. O que está multiplicando, lembrando que o que eu quero fazer? Eu quero isolar o t. Então, o t está no expoente do 10. Então, eu vou isolar o 10 e o seu expoente para daí eu conseguir trabalhar com ele. Então, vamos lá. 10 elevado, o que está multiplicando 10 elevado a 2t. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 10 elevado a 2t é igual a 15 sobre q. Aqui, ó, eu consigo trabalhar isso aqui. Por quê? Porque eu consigo jogar o logarítmico dos dois cantos. Ó. Se eu tirar o log daqui
e tirar o log daqui, eu estou mantendo essa igualdade, correto? Então, ó, no caso aqui, eu estou fazendo todos com log na base 10, que fica mais fácil de eu trabalhar, outro macetinho. Aí a gente vai ter, ó, log de 10 na base 10 vai dar 1, né? Log de 15 sobre Q. O que eu tenho nas propriedades de log? Ó, esse expoente ele vai vir para cá multiplicando, correto? Log de 10 na base 10 vai dar 1. Então, vai ficar 2t vezes 1. Vou ficar com 2t é igual a log de 15 sobre Q. Aqui eu tenho aqui, ó, o 2 aqui tá multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Lembrando que quando eu divido alguma coisa por 2, é como se eu estivesse cortando isso pela metade. Então, se eu dividir por 2, ou se eu dividir por 2, ou multiplicar pela metade, eu vou estar fazendo a mesma operação. Então, eu escrevi essa divisão um pouquinho diferente. Ó. E o 2 vai vir daqui, é como se eu tivesse dividido aqui por meio, multiplicado aqui por meio. Vamos lá, para a gente não ter esse entendimento, a gente pode fazer o quê? Vamos multiplicar aqui por meio e aqui por meio. Então, eu vou ficar com t, né? Porque metade de 2 é 1. Então, t é igual a metade de log, metade, né, do log de 15 sobre Q. Né? Aí, aqui, olha só o que eu tenho. Eu tenho o inverso do que eu fiz no início. Eu tenho um valor que multiplica um log. Como eu vi lá, as propriedades do logaritmo elas podem ser tanto de ida quanto de volta. Eu posso tanto pegar o expoente e jogar para frente do logaritmo multiplicando, ou pegar o valor que estiver multiplicando o logaritmo e jogar para o logaritmo como expoente, né? Que aí vai ficar aqui, ó. Vou jogar isso aqui como expoente desse log de 15Q aqui. Então, eu vou ficar com t é igual a log de 15 sobre Q elevado a 1 meio. Porém, se a gente tivesse essa resposta ali, a gente já poderia parar por aí. Mas a gente não tem essa resposta nas alternativas. E a gente tem uma outra coisinha que a gente pode trabalhar. A gente tem que lembrar que sempre que a gente tem um expoente fracionário, a gente pode transformar essa fração numa raiz. Então, ó, quem estava no denominador da fração vai virar índice da raiz e o numerador vai continuar acompanhando os números que ele já estava. Então, eu vou ficar com t é igual a raiz, ó, o denominador que é 2 vai ficar aqui, então é raiz quadrada, né? Quando a gente não tem índice na raiz, subentende-se que ela é uma raiz quadrada. Então, t é igual a log da raiz quadrada de 15 sobre Q. Aí eu já tenho a alternativa ali, ó, ali a alternativa letra A. Então, a gente tem que lembrar o quê? A gente tem que lembrar, ter um certo cuidado e uma certa importância de ver essas propriedades de logaritmo que a gente falou um pouco mais atrás. A gente tem que ter uma preocupação dessas propriedades de potência, que é outra coisa que a gente vai usar bastante. Então, e sempre lembrar que as propriedades são tanto de ida quanto tanto indo, né? O expoente virando multiplicador do logaritmo, como de volta, que é o multiplicador do logaritmo virando expoente, tá? Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui, porque a tarja de comandos da gravação está em cima do anunciado. Deixa eu ler o anunciado aqui. Ó. Considere o gráfico da função f de x é igual a log de x na base 2 e a reta r que passa pelos pontos A e B. Como indicado na figura ao lado. No caso aí abaixo, né? Não está ao lado da figura. Sendo K a abscissa do ponto em que a reta R intersecta o eixo OX, qual o valor de K? Então,
A gente quer saber, ó, o valor desse elemento aqui, o elemento em que corta, né, o eixo x. Na função, aí a gente vai começar a ver a função que a gente tem, né? Na função de log de x é igual a 2, a gente tem que, ó, xa é igual a 2, né? E yb é igual a f de 2, né? É igual a log de 2 na base de 2, que é 1, né? Que é isso aqui que a gente está vendo, ó. Esse valor aqui, ó, né? Esse valor que é A e esse valor que é B. Então, a gente está vendo o x e o y desses valores. Então, o A, ó, o ponto A, ele é formado por 2 e 1, né? Porque, como a gente viu aqui, ó, o x vale 2, então o y aqui vale 1, né? E o x2 ou xb, a gente está fazendo, marcando esses pontos aqui, ó. A gente está descobrindo as coordenadas desses pontos, tá? Que é igual a 1 quarto, né? Porque 0,25 é igual a 1 sobre 4, né? Se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25. Então, o B aí, né? O valor de x que deu essa coordenada de B é 1 quarto. Então, olha lá, 1 quarto, o y vai ser o quê? O y vai ser, eu substituir B, eu substituir esse valor x para me achar o y. Então, ó, substituindo, né? Vai ser log de 1 sobre 4 na base 2, né? Que aí eu vou botar o 2 aqui, eu posso botar 4 elevado a menos 2, né? Porque aí eu vou inverter, porque aqui é uma fração, né? Aí quando é expoente negativo, ela vai inverter. Então, vai ficar 2 elevado a menos 2 na base 2, né? Que é menos 2. Então, eu tenho as coordenadas. Ó. Eu tenho o ponto, o A, que é x, o par ordenado 2, 1. E o ponto B, que é o par ordenado 1 quarto menos 2. Note que os pontos A e B pertencem à reta R, que é y é igual a x mais b. Então, a gente está pegando uma expressão de primeiro grau, né, que é uma reta afim, para a gente determinar isso aqui, ó, porque, como a gente vê, ó, a reta ela transpassa os dois pontos. Então, esses dois pontos tanto fazem parte da função logarítmica, como fazem parte da reta ax mais b, né? Então, a gente tem que, ó, utilizando os valores de A, a gente vai ter um pequeno sisteminha, né? A gente vai ter que, lá, 2 vezes A mais B é igual a 1. E, utilizando os valores de B, vai ser 1 quarto vezes A mais B. Fazendo um menos o outro, né? Eu vou ficar com 2A mais B menos 1 quarto de A mais B igual a 1 menos menos 2. Então, eu vou ficar com 2A é igual a menos A sobre 4 igual a 3. Né? Porque aqui, ó, quando eu tirar dos parênteses, ó, esse menos aqui ele vai inverter o sinal desse aqui e desse aqui. Então, eu vou ficar com menos B e B. Então, o B eu já eliminei. Só tenho A. Então, eu tenho 2A menos 1 quarto menos A sobre 4 é igual a 3. Vou fazer aqui, né, um bom MMC, porque eu tenho aqui, ó, sem denominador, o denominador é 1 no caso. Então, eu vou ficar com, ó, 4 por 1, 4, né, por 2, 8. Então, eu vou ficar com 8A menos A é igual a 12, né? Então, 8A menos A vai dar 7A. 7A é igual a 12. Vou isolar o A, vou ficar com 12 aqui, ó. 12 sobre 7. Substituindo o A em uma dessas duas aqui, eu vou achar o B, que aí eu substituindo, eu achei que B é igual a menos 17 sobre 7. Então,
o y é igual a 12 sobre 7x menos 17 sobre 7x. Note que o f de q, que é o ponto que eu quero descobrir, ó, ele tem qual valor para y? Ele tem o valor 0 para y. Então, eu tenho aqui, ó, 12 sobre 7q menos 17 sobre 7 é igual a 0. Então, a 12q sobre 7 é igual a 17 sobre 7. O q é igual, ó, vou multiplicar cruzado aqui, o q vai dar igual a 17 sobre 12. Então, aí a alternativa letra A. Aí aqui a gente misturou, né? A gente juntou os conceitos de função logarítmica, que foi para a gente determinar os pontos, e depois a gente veio com o conceito de função afim de primeiro grau para a gente determinar onde, qual as coordenadas daquele ponto ali. Número 3. As populações de duas cidades A e B são dadas em milhares de habitantes pelas funções. Vou pegar aqui porque o expoente aqui não ficou legal. É 1 mais t. Tá. Então, vamos lá. A função A é log de 1 mais t elevado a 9 na base 8. E a função da cidade B é log de 16t mais 16 na base 2, né? Então, vamos lá. Onde t é dado em anos, após certo instante t, a população dessas duas cidades é sempre maior que a outra. De uma dessas cidades é sempre maior que a outra. O valor mínimo desse instante t é... Para a gente saber o valor mínimo que essas cidades vão, uma cidade vai ter sempre um valor que a outra, vai ser a partir do momento que ela tiver um valor igual, né? Daquele momento para cima, ela sempre vai ter um valor igual. Então, eu posso igualar essas duas. Então, eu vou ter, ó, igualando as funções A e B, eu vou ter, ó, log de 1 mais t elevado a 9 na base 8 é igual a log de 16t mais 16 na base 2. Aí aqui, ó, eu reescrevi o 8, né? Porque aí vai ficar, o 8 é 2 elevado ao cubo, que aí eu consigo ter a mesma base aqui, da mesma base aqui, para a gente conseguir começar a trabalhar mais próximo, né? Então, eu vou ficar com log, né, de 1 mais t elevado a 9 na base 2 ao cubo. É igual a log de 16t mais 16 na base 2. Propriedades do logaritmo. Quando a base ela tem expoente, ela vai para frente do logaritmo como divisão. E quando o expoente está no logaritmando, ele vai para frente do logaritmo como multiplicação. Então, ó, o 9 veio para cá multiplicando e o 3, né, que daqui veio para cá dividindo. Então, vou ficar com 9 sobre 3 vezes log de 1 mais t na base 2. Sempre lembrando, dominem as propriedades tanto de potência de operação com potências e de logaritmando, tá? E de expressão exponencial, porque são essas propriedades que a gente vai usar nesses exercícios. Então, eu vou ter 9 sobre 3 vezes log de 2, log de 1 mais t na base 2 é igual a log de 16 mais 16t mais 16 na base também 2. Aí eu vou resolver, ó, 9 dividido por 3 vai dar 3, então vai ser 3 vezes log de 1 mais t na base 2 é igual ao log de 16t mais 16 na base 2. Então, aí agora eu vou fazer a volta, né? Que aí, ó, esse 3 aqui está multiplicando, ele vai ser expoente daqui. Então, ele pode vir para cá como expoente. Então, eu vou ficar com log
de 1 mais t elevado a 3 na base 2 é igual a log de 16t mais 16 na base 2. Como eu tenho uma igualdade, eu vou igualar os logaritmandos, né? Que eles estão na mesma base, eu posso igualá-los. Então, 1 mais 3 elevado a 3, 1 mais t elevado a 3 vai ser igual a 16t mais 16, né? Aí, aqui, ó, eu tenho o 16 em comum, né? Tanto aqui como aqui. Então, eu posso jogar esse 16 também em evidência. Que aí eu vou ficar com 1 mais t elevado a 3 é igual a 16, né, vezes 1 mais t. Então, olha só, eu tenho, ó, 1 mais t elevado a 3 menos 16 vezes 1 mais, 3, 1 mais t é igual a 1 mais t vezes 1 mais t ao quadrado menos 16, né? Que aí aqui vai ser isso aqui, né? Que aí eu tirei a evidência, eu tenho 1 mais t aqui e 1 mais t aqui. Joguei esse 1 mais t em evidência, né? E aí eu vou ficar com 1 mais t elevado ao quadrado, né? Porque uma dessas multiplicações de 1 mais t eu joguei em evidência, então eu tirei ela. E o 16 que eu tirei 1 mais t dele vai ser igual a zero, né? Aí eu vou igualar, isso aqui eu tenho uma função incompleta, eu posso igualar os de fora a zero, igualo os de dentro a zero. Então eu vou ficar com 1 mais t igual a zero, ou 1 mais t ao quadrado menos 16 é igual a zero. A gente pode resolver, né? Vamos resolver a primeira. Resolvendo 1 mais t igual a zero, t igual a menos 1. Não convém, por quê? Porque eu não tenho tempo negativo, né? As cidades vão, a partir do tempo menos 1, vão ter, uma cidade vai ter sempre a população maior que a outra. Não existe isso, né? E aí, então, já quase que automaticamente, eu já sei que a resposta que vai me dar vai ser a segunda função. Então, eu tenho que a segunda função vai ser o quê? 1 mais t ao quadrado menos 16 é igual a zero, né? Então, 1 mais t ao quadrado é igual a 16. Eu estou trabalhando com isso aqui igual que eu estivesse trabalhando com x ao quadrado, tá, gente? Tranquilo, não é como se a gente estivesse trabalhando com x normal. Então, ó, aqui está uma potência, vai para o outro lado como raiz, correto? Então, a gente vai ficar com 1 mais t é igual a 4, né? Pois t maior ou igual a zero, né? Então, t vai ser, ó, t igual a 4 menos 1, t igual a 3. Portanto, após 3 anos, uma população irá superar a outra. Então, a partir de 3 anos, a população de uma cidade sempre será maior do que a outra, correto, tá, gente? A gente só está operando propriedades aí da função logarítmica. Vamos para 4. A figura abaixo representa o gráfico da função y é igual a log de x na base b, com b maior que 1 e x maior que 0. A gente tem esse gráfico, né? Na representação, né, o polígono ABCD possui a área D. Ele quer saber esse polígono aqui, ó, ABCD. É meio que um triângulo, né? Vamos lá. E aqui a gente tem os valores de x também, né? Então a gente já tem mais informação para a gente trabalhar. Então, ó, se a função é y de y é igual a log de x na base b, a gente vai usar os valores de x que a gente tem. Ó. O x para o x, quando o x é 2, a gente vai ter log de 2 na base b. O x3, a gente vai ter log de 3 na base b e o x4, log de 4 na base b. Então, ó, a área do triângulo ABC é dada por 1 meio, né, de 3 menos 2, que é esses pontos que a gente tem aqui, né?
que é isso aqui, ó, né? Vezes log de 3 na base B menos log de 2 na base B é igual a 1/2 do log de 3 sobre 2 na base B. A gente só está falando, né, dessas medidas aqui, ó. Um que é a altura e o outro que é a base. A área do trapézio BCDE, que é aqui, ó, BCDE, é dada por 1/2, né, que é a metade, vezes log de 4 na base B, menos log de 2 na base B, mais log de 3 na base B, menos log de 2 na base B, vezes 4 vezes 3, né? Que é uma das medidas que a gente tem. Então, a gente vai ter 1/2 de log de B, né? Aí a gente vai ver o que os valores que a gente tem, né? Que é 4 vezes 3 sobre 2 vezes 2. É igual ao log de 6, a metade do log de 6. Que aqui vai dar 12, né? Então, aqui vai estar dividindo. A área S do polígono ABCDE é a soma das duas áreas, ou seja, é a soma de 1/2, né? Vezes log de 3 sobre 2 na base B, mais meio log de 6 na base B, que é igual a metade, né? Que eu tenho em comum aqui, que eu posso botar em evidência, né? Que vai ser log de 3 sobre 2 mais log de 6. No caso, aí meio sobre log de... Aí aqui, como é uma soma, eu sei que é uma multiplicação, né? Então, vai ser 3 vezes 6 sobre 2 é igual... Aí aqui, ó, 3 vezes 6, 18, dividido por 2 vai dar 9. Então, log de 9 na base B. E aqui, como esse expoente, isso aqui está multiplicando o log, né? A propriedade voltando nos fala que quando esse tem um valor multiplicando o log, ele é uma raiz quadrada desse logaritmando. Ele é uma potência, desculpa. Ele é uma potência do logaritmando. Também temos a propriedade que expoente fracionário vira raiz, a gente pode tirar para raiz quadrada, para raiz, né? Seja ela quadrada, cúbica. Nesse caso aqui, como é 1/2, raiz quadrada. Então, o denominador vai vir para o índice da raiz e o numerador fica acompanhando o logaritmando. Então, vai ficar log da raiz quadrada de 3 na base 2, de log de raiz quadrada de 9 na base B, é igual a log de 3B, nos dando aí a alternativa letra B, que representa, né, a função, né, que esse gráfico aqui, que representa esse gráfico. Vamos para o número 5. Eu vou ler a questão aqui também, porque o código, a barrinha de controle da gravação ficou em cima. PUC Rio Grande do Sul. O estudo dos logaritmos e de suas propriedades nos leva a efetuar simplificações que facilitam nossos cálculos. Nesse sentido, a representação gráfica que melhor se adapta à da função f dada por f de x é igual a raiz quadrada de 10 elevado ao log de x é. Aí a gente vai ter que fazer, né, usar as propriedades dessas funções logarítmicas. Quando eu estou falando isso aqui, ó, a raiz quadrada do log de x, aqui a base é 10, né? Então, eu posso, como é multiplicação desses logs, eu posso inverter a ordem, né? Então, ó, log, na verdade, log não, né? Raiz de 10 elevada a log de x na base 10, eu posso escrever como 10 elevado a meio elevado a log de x na base 10. Então, olha só,
E como é uma multiplicação, independe se o log de x está dentro ou fora do parênteses. Então, eu também posso escrever, ó, trocando esses dois de lugar. Eu posso escrever que 10 elevado a log de x na base 10 é 1/2. Então, ó, quando eu multiplicar aqui, eu vou ter que x, né, é igual x elevado a meio é igual a raiz quadrada de x para x maior que zero. Então, aí, nos dando qual deles começa em zero, aqui, ó, letra B, que é aí que tem o nosso ponto zero marcado, né? Com isso, a gente achando o valor de x0, que aí o x é 0, 0, então ele tem a marcação da origem aqui. O exercício foi esse aí, galera. Vejam aí o vídeo com atenção. Qualquer coisa, voltem o vídeo, me mandem mensagem ou me chamem que eu tento dar um help para vocês. Grande abraço aí, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!